Se você quer mudar de vida, pensa nisso com frequência e sente uma urgência real e mesmo assim vive recomeçando essa tentativa sem realmente sair do lugar, preste atenção aqui em mim um pouquinho. Hoje eu não quero só descrever a sua rotina e os problemas que eu sei que você está vivendo. Eu quero te mostrar o mecanismo que prende tanta gente boa, inteligente e cansada no mesmo lugar. Porque, na maioria das vezes, o problema não é falta de desejo de mudar de vida. O problema é que a pessoa entra num ciclo que drena, que consome a sua energia, que embaralha a cabeça e as decisões, produz culpa e faz ela repetir a mesma semana várias vezes, como alguém que está andando em círculos sem sair do lugar. E quando esse ciclo governa a sua vida, você continua longe do que você realmente quer. Uma vida com mais renda, estabilidade e qualidade de vida. Então me diz aqui embaixo. Você já sentiu que quer mudar de vida, mas parece que toda vez dá um reset e volta para estaca zero? Eu quero começar pelo paradoxo central, pela contradição central, porque ela explica muita coisa. A pessoa quer muito mudar de vida. Ela pensa nisso no ônibus, pensa nisso no trabalho, pensa nisso antes de dormir. Ela sofre com o salário travado, com o medo de demissão, com a sensação de atraso, com o medo de o dinheiro não ser suficiente para os desafios do futuro, sobretudo se ela já tem filhos. Ou seja, o desejo de mudar de vida existe, o incômodo existe e a urgência existe. Mas uma coisa é querer muito. Outra coisa é conseguir transformar esse querer em um avanço consistente. E é aí que muita gente se confunde. Como uma pessoa quer muito, ela imagina que deveria conseguir agir naturalmente e que a coisa deveria fluir. E quando isso não acontece, ela conclui que o problema é preguiça, que é fraqueza, falta de capacidade, e ela cria uma imagem negativa de si mesma. Ela pensa, isso aqui não é para mim. Só que, muitas vezes, o que existe é um mecanismo ruim convertendo essa urgência em paralisação, em falta de progresso, que é ficar preso no mesmo ponto. Querer muito não impede a paralisação quando o sistema interno está errado. Então vamos desmontar esse sistema aí, peça por peça, para a gente entender o que está acontecendo. A primeira engrenagem dessa paralisação é o que eu chamo de ruído. E o que é esse ruído? Ruído é tudo que te distrai do que é essencial. É dica demais, opinião demais, material demais e decisão demais. A cabeça da pessoa vai ficando cheia de coisa e ela já não sabe mais o que é essencial. Ela fica desnorteada, desorientada e aí não caminha de forma consistente em nenhuma direção, que é o que precisa ser feito. A pessoa está se sentindo atrasada com aquela urgência e aí fica afoita, fica ansiosa e, para compensar tudo isso, ela tenta consumir mais informação, uma busca eterna de encontrar alguma informação milagrosa. E aí ela sai atirando para todos os lados. Abre uma edital, vê que tem lá não sei quantas matérias, se assusta, muda a ordem das matérias, mexe no cronograma, pesquisa no Google sobre a técnica de estudo X, Y, Z e encontra várias opiniões contraditórias. Depois ela entra no Instagram, vê um monte de dica solta de todo lado e aí acaba comprando um monte de material sem muito critério e não sabe nem por onde começar. É esse excesso de direções, sem uma decisão consciente, sem um plano organizado e coerente, que gera mais ansiedade. E além disso, esse excesso de preparação acaba se tornando um obstáculo para você ir lá e começar. Por quê? Porque mentalmente a pessoa fica criando um monte de condição para começar, esperando o cenário ideal e o esforço de estudar de verdade ali mesmo, de sentar e estudar, é mais uma vez adiado. Mas não me entenda mal, é super importante planejar o estudo, organizar a rotina, organizar o local de estudo, escolher um bom material e é claro que isso exige pesquisa e exige também reflexão, mas tem que ter um limite. Tenha um prazo limite para isso e tome decisões. Essa preparação aí para começar a estudar não pode virar uma desculpa para você não começar de verdade. Não pode virar uma desculpa para você não sentar a bunda na cadeira e estudar. E depois de pesquisar e decidir dentro de um prazo delimitado, siga a decisão que você tomou, sem ficar pulando de galho em galho a cada 5 minutos. É esse consumo desenfreado de informação e esse excesso de preparação para começar a estudar são perigosos porque eles dão uma falsa sensação de produtividade. A pessoa pensa, hoje eu mexi bastante nisso aqui, eu estou me empenhando. Só que mexer em material, pesquisar coisa, não é estudar de verdade. Para quem já está cansado, se perder nesse ruído é muito tentador, porque ficar pesquisando, comparando, reorganizando o material parece mais confortável, mais fácil do que encarar a execução de verdade. E eu repito, a fase de organização e planejamento de estudo é importante sim, mas isso não pode se tornar mais uma desculpa ou mais um obstáculo para você ficar adiando a execução e o estudo de verdade, sabe-se lá para quando. Então, presta atenção nisso. Muita gente não está parada porque quer.
Está parada porque está trocando a execução de verdade, o estudo de verdade, por uma preparação em excesso e de uma forma totalmente desnorteada. Tem muita gente parada e não é por falta de esforço, está parada por excesso de distração e ruído. Quantas vezes você já ficou mais tempo tentando organizar o estudo do que estudando de fato? Só que esse ruído aí normalmente não te trava sozinho. Ele normalmente aciona uma segunda engrenagem. Quando a pessoa se sente perdida ou atrasada, ela fica ansiosa e aí raramente ela reage de uma forma sensata, como uma pessoa racional e centrada. Ela reage de uma forma emocional e não racional. E a emoção aí muitas vezes é contaminada pela culpa de não estar vendo o progresso na prática. E essa culpa costuma produzir exagero. E aí então nasce o heroísmo compensatório. O que é isso? É um plano heróico exagerado com a intenção de compensar esse atraso todo que existe na cabeça da pessoa. Ela fala assim, ó, agora eu vou estudar 5 horas por dia, agora eu compenso tudo e agora vai ser sem falhar. E aí perceba o que aconteceu. A pessoa não montou uma estratégia real, factível, um plano de verdade. Na verdade, ela acabou criando uma forma de se punir. Como assim? O plano dela é começar a viver o ano inteiro como se ela estivesse na semana da prova, querendo estudar todos os segundos livres do dia, fazer acontecer. É o Superman, é o Chuck Norris do estudo. E isso tudo sem antes adquirir resistência física e mental para esse ritmo, sem construir uma base sólida e sem respeitar a vida real. E qual é o resultado? A pessoa vai quebrar rápido dentro de alguns dias ou poucas semanas. E por quê? Porque aquelas expectativas eram irreais, não era um plano realista, era um plano fantasioso. Pense em alguém que está sedentário, sem fazer nenhuma atividade física e quer começar a correr. Mas no primeiro dia ele resolve já tentar correr 10 quilômetros e correndo mesmo, rápido. O que é que você acha que vai acontecer? Essa pessoa vai ficar totalmente dolorida e quebrada no dia seguinte, sem nem conseguir andar. E, naturalmente, vai passar vários dias sem tentar correr novamente. E aí ela vai largar a corrida. Então tá claro que essa estratégia é péssima. A real é que muita gente não tem falta de disciplina. Tem um excesso desse heroísmo aí, iludido e muito mal planejado. E quando esse heroísmo aí, esse plano fantasioso quebra, aí entra a terceira engrenagem no mecanismo. Depois que o plano quebra, a pessoa não deixa pra lá. Ela olha para trás e tenta interpretar, tenta entender o que aconteceu. E geralmente ela interpreta do pior jeito possível. Em vez de concluir que o plano que ela fez era ruim, a pessoa conclui que ela própria é fraca. A conclusão que ela resolve ter é que estudar não é para mim, que eu não tenho capacidade para isso. E esse é um dos pontos mais cruéis da paralisação. A pessoa tem um problema por causa de uma estrutura mal planejada e depois usa esse fracasso como prova contra si mesma, para provar que o problema é ela própria. E isso é muito cruel, porque o problema é totalmente do planejamento. Então essa pessoa ela olha para o Instagram, vê algum fulano dizendo que estuda 8 horas, que já fechou o edital, vê um outro lá que já tomou posse, vê um monte de gente que parece mais adiantado. E ela mais uma vez usa isso como régua para se diminuir. Ao mesmo tempo, ela ainda carrega uma vergonha ali dentro de ainda estar ganhando pouco, de talvez precisar pedir ajuda, de recomeçar de novo e de não estar onde imaginou que estaria nessa fase da vida. E a soma disso tudo produz uma identidade, uma imagem própria que é muito perigosa. A pessoa começa a achar, ó, talvez eu não seja o tipo de pessoa que consegue. Mas preste atenção, isso não é um diagnóstico real. Isso é uma dor mal processada. É uma dor que foi gerada por causa de todo um sistema mal construído. A comparação com os outros não revela a sua verdade. Ela distorce a leitura do seu próprio caminho e do que você tem que fazer para progredir. Então me diz aí, em algum momento você já usou a própria demora como prova de que talvez você não fosse capaz? E aí não acabou, hein? Entra a quarta engrenagem que fecha o ciclo. A quarta engrenagem é o recomeço do zero. E aqui eu também quero ser muito preciso. Eu não estou falando de mudar o que está ruim ou de entrar num método melhor quando você percebeu que o caminho em que você está não funciona bem para você. Isso é maturidade, é uma correção de rota necessária. O que eu estou querendo falar aqui é daquele recomeço ansioso, sem uma reflexão. Eu estou falando de zerar tudo sem muito critério. Então acompanha aí, ó. Primeiro a pessoa falha alguns dias, cria uma sensação de atraso, aparece com um plano heróico exagerado, esse plano quebra, e é óbvio que ele iria quebrar porque não era um plano realista. E em vez de a pessoa retomar de onde está, ou de apenas ajustar o que precisa ser ajustado, ela apaga tudo, joga tudo no lixo e volta para aquela fase de pesquisar tudo, de se desnortear novamente, de reorganizar o material inteiro, de mudar o cronograma todo, de fazer promessa nova, como se a salvação estivesse sempre num começo emocionante e empolgado.
E aí ela não constrói continuidade. Ela nunca sente que está construindo um caminho sólido, progredindo, avançando. Ela vive numa sequência de começos muito empolgados e emocionais e de abandonos decepcionados e silenciosos. E isso é devastador, porque a sensação interna passa a ser: eu volto sempre para o mesmo lugar para estacar zero. E isso é muito desgastante, desestimula de verdade. E quando alguém vive muito tempo assim, começa a confundir esse vai e volta com incapacidade de avanço. Recomeçar depois de uma queda é saudável e necessário. É tão importante que eu fiz uma tatuagem sobre isso. Depois eu conto melhor. Mas recomeçar demais é um sintoma de que a paralisação não está deixando você progredir. Quantas vezes você já sentiu que não estava continuando a jornada, mas só zerando tudo de novo? Agora, junte essas 4 engrenagens e olha o que aparece. Se eu resumir esse mecanismo da paralisação, ele funciona assim. O incômodo com a paralisação gera uma ansiedade, gera uma urgência. Essa urgência faz a pessoa abrir muitas frentes, se perder em informação demais e embaralhar demais a própria cabeça. A cabeça embaralhada primeiro gera procrastinação, com uma preparação que nunca termina, e depois empurra a pessoa para um plano exagerado e iludido. Esse plano exagerado quebra porque ele é fantasioso, não é realista, não tem como dar certo, e essa quebra vira frustração, comparação e vergonha, prejudicando muito a forma como a própria pessoa se enxerga. E por fim, essa frustração empurra a pessoa para mais um recomeço do zero, sem uma reflexão real sobre o que de fato fez as coisas não darem certo. Aí ela volta para a mesma dor inicial e o ciclo se fecha. Dor, confusão, exagero, quebra, vergonha e recomeço. Dor, confusão, exagero, quebra, vergonha e recomeço. E é por isso que tanta gente que quer mudar de vida continua presa no mesmo lugar. Não porque quer, não porque não é capaz, mas porque entrou nesse sistema que sabota o progresso. E perceba uma coisa importante: criar mais culpa, buscar mais informação solta, mais promessa impossível e mais improviso não vão quebrar esse ciclo de paralisação. O que começa a quebrar esse ciclo é outra lógica, é menos ruído, é menos plano fantasioso, menos comparação e mais continuidade real. Você não precisa de um novo surto de motivação. Você precisa sair dessa engrenagem errada. No próximo vídeo eu aprofundo uma parte essencial disso: como construir consistência sem depender de motivação o tempo inteiro. Mas antes de fechar, eu quero te dizer uma coisa que eu gostaria que ficasse na sua cabeça. Se você acha que esse vídeo tocou alguma coisa aí dentro, eu não quero que você saia daqui pensando: eu preciso me cobrar mais. Eu quero que você saia daqui pensando: eu preciso parar de repetir um ciclo que está me prendendo. Porque enquanto esse ciclo continuar governando a sua rotina, governando a sua vida, você continuará longe da vida que você quer construir. E essa vida que você quer construir, ela existe, ela é concreta. Mais renda, mais estabilidade, mais horizonte e mais qualidade de vida. E se você quer começar a sair desse ciclo que te sabota, pega o guia gratuito lá no link da bio do Instagram. Ele foi feito para quem quer sair do sufoco com mais estratégia e menos improviso. E comenta ciclo aqui embaixo, porque eu quero saber quem entendeu que o problema não é simplesmente falta de vontade. E se esse vídeo te ajudou, manda para alguém que vive dizendo que está travado, mas nunca conseguiu entender exatamente por quê. E no próximo vídeo eu vou aprofundar como construir uma continuidade sem depender de motivação perfeita. O primeiro passo para sair da paralisação não é apertar mais o acelerador, é parar de gastar energia pedalando em uma bicicleta sem corrente, que não sai do lugar.